Shalom, meus irmãos, shalom, minhas irmãs, tudo bem com você? Bom, chegamos a esse momento, o momento de nós refletirmos as Escrituras Sagradas, refletirmos a Palavra de Deus, e como eu sempre tenho feito, eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, a maximar atenção neste momento, para que você venha a ser alimentado, para que você venha a ser fortificado a partir da palavra e o entendimento que o Espírito de Deus tem disponível para a nossa vida nesta hora. O tema que nós iremos tratar hoje, o tema que nós iremos falar hoje, é a respeito da corrida da fé. Como essa geração, como eu, tenho passado o bastão do Evangelho para a próxima geração. Então, por favor, fique atento a essa nossa abordagem de hoje. Vai ser muito especial, muito interessante, para que a gente venha compreender alguns detalhes que nós temos falhado enquanto cristãos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho aprendido a me apaixonar pelo atletismo e a corrida ela tem feito parte da minha vida desde muito novo, né? O meu pai, ele ainda me motiva muito a continuar correndo para dar continuidade ao legado de atleta na família e também pelos benefícios que a corrida, que a atividade física é capaz de promover, é capaz de proporcionar para o corpo e o funcionamento do corpo. Mas não é sobre corrida ligada ao esporte que nós vamos falar aqui. Apesar de fazer muito bem para o corpo, muito bem para a mente, apesar de melhorar o condicionamento físico, ajuda a queimar algumas calorias, melhora as funções cardiorrespiratórias, mas, e sim, nós vamos falar hoje sobre a corrida da fé, de que todo cristão percorre em sua trajetória a partir do momento em que ele decide, através do Espírito Santo, a crer no sacrifício feito por nosso Senhor Jesus Cristo e a importância e a suficiência desse ato. Então eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia, ou se você não puder abrir a sua Bíblia, pode acompanhar aqui comigo, ouvir aqui comigo. Abra no livro de Hebreus, nós leremos o livro de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 4. A versão que eu estou aqui é a Nova Versão Internacional. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Meu irmão e minha irmã, quando nós lemos uma passagem dessa, nós percebemos o quanto Jesus ele se manteve perseverante e focado na corrida. Ele se negou a si mesmo e suportou intenso sofrimento para quê? Para a glória de Deus Pai. E aqui o escritor fala da corrida e de que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas vamos compreender um pouco o aspecto da corrida. Olha só. A corrida ela é um dos esportes mais antigos da história. E na corrida, a pessoa que se predispõe a correr e estiver mais bem preparada e mais bem condicionada física, psicológica e fisiologicamente, vai ocupar o lugar cobiçado. O primeiro lugar. Pergunta: onde nasce a corrida? Bom, a corrida ela nasce na Grécia,
entre 776 e 774 a.C. Então, enquanto Deus ele estava esquentando a cabeça com o povo de Israel, mandando recado aí através do profeta Oséias, através do profeta Isaías, através de Jeremias, através de Joel, através de Amós, através de Abadias, através de Jonas. Então, enquanto Deus estava mandando recado através dos seus profetas para o povo de Israel, para que o povo se endireitasse dos seus caminhos tortuosos, os gregos estavam correndo nos Jogos Olímpicos. Então, o atletismo ele era um dos esportes que proporcionava entretenimento na Grécia Antiga. E as modalidades que existiam eram corridas de 200 metros, corridas de 400 metros, corridas de 800 metros, corridas de 2.000 metros. E o objetivo de cada atleta era alcançar o lugar de glória. Hoje, nós já vemos que as modalidades do esporte, do atletismo, elas aumentaram as suas distâncias, elas ampliaram as suas modalidades. Então agora existem corridas de 5 km, corridas de 10 km, corridas de 15 km, corridas de 21 km, corridas de 42 km, entre outras modalidades também como o revezamento, revezamento 4 por 100, revezamento 2 por 100. Então são corridas inclusive que vão agregar, incluir outros atletas em uma equipe, onde aquela equipe ela vai fazer o revezamento, passar do bastão para o outro da equipe, para que seja dado aí continuidade no processo de corrida. E pensar em atletismo e na corrida vai nos exigir a necessidade de uma rotina de exercício e extrema disciplina na adesão a essas atividades. Para quê? Para que, seguindo essa rotina de treinamento, o corpo do atleta, o corpo da pessoa que se predispõe a correr, ele seja preparado, condicionado para a corrida que ele enfrentará. E a partir daí, ele alcance a posição esperada, complete a corrida e seja um vencedor. A corrida da fé, que é falada por Paulo, por Lucas quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, Jeremias, Davi e também que encontramos nos escritos de Hebreus, é diferente da proposta da corrida que classifica apenas um campeão. A corrida da fé ela vai nos manter seguros da vitória que já foi alcançada por outra pessoa. Por quem? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu essa corrida e é através dele que nós somos declarados vencedores, porque nós fomos justificados por ele, pelo derramar do seu sangue. E o nosso Senhor Jesus, ele requer de nós apenas que guardemos a fé nele, crendo que ele é poderosíssimo para nos salvar. Eu separei algumas passagens aqui que falam sobre corrida, vitória. É interessante você escutar, olha só. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 diz: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Livro de Atos, capítulo 20, versos 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. João,
capítulo 16, verso 33. E lhes digo estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 e 25 diz: Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo desaparece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que o Senhor, o trabalho de vocês, não será inútil. Romanos, capítulo 8, versos 37 a 39, diz assim: Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas ou profundidades, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmo 58, verso 11 diz: Então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Isaías, capítulo 40, versos 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E por fim, Apocalipse 3, verso 11. Venham em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fiz questão de ler todos esses versos para nós sabermos o que Deus já registrou, já deixou registrado em sua palavra, através dos seus, a respeito da vitória, a respeito da corrida da fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas por que eu trago o exemplo da corrida para refletirmos hoje sobre o Evangelho? Uma das modalidades que também existem na corrida é a corrida em equipe. E como é que funciona? Ela funciona como um tipo de revezamento. Então, é revezado entre os atletas, que podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4 atletas ou até mais atletas. Ou seja, os atletas eles correm até uma determinada marca e passa para o próximo atleta da equipe um bastão. Esse bastão é exatamente o que vai garantir a legitimidade para que ele corra até o outro ponto e passe novamente esse bastão para o outro atleta que está ali até que seja completado todo o percurso. Então o que é que vai acontecer aí? Nessa corrida em equipe, para a gente recapitular, funciona como um tipo de revezamento entre os atletas envolvidos na equipe, que podem ser 2, 3 ou 4 atletas. Então esses atletas eles correm até uma determinada marca, passa para o próximo da sua equipe um bastão, para que esse próximo da equipe que recebe o bastão, ele corra até um certo ponto novamente, até uma certa marca, e passe novamente esse mesmo bastão para o próximo componente da equipe, até cruzarem a linha de chegada, né? E esse é um processo bem delicado, por isso é extremamente necessário que haja sincronismo. Porque o atleta ele passa o bastão correndo para o outro atleta que também está correndo. Então, além de sincronismo, precisa existir precisão, confiança. Por quê? Porque o atleta que está correndo na frente, ele não olha para trás. Ele apenas estica o braço correndo no momento certo para pegar o bastão e dar continuidade à corrida. E nessa passagem do bastão, meu irmão, para o próximo corredor não pode haver nenhum erro. Por quê? Por mais simples que seja esse erro, pode significar a derrota da equipe. Então, as equipes que estiverem mais bem sincronizadas, as equipes que estiverem mais bem alinhadas, as equipes que estiverem mais bem unidas, mais precisas na passagem do bastão para o próximo componente do seu grupo, essa obviamente vai sair em destaque, vai vencer a corrida. Então, os atletas eles precisam estar em harmonia na realidade, eles precisam estar em um só pensamento e eles precisam estar focados no objetivo da equipe e não nos seus objetivos pessoais. E aí eu faço uma pergunta: qual a relação que você consegue entender, que você consegue compreender a respeito da corrida em equipe com a passagem do bastão para o próximo corredor e o Evangelho? Meu irmão e minha irmã, a corrida em equipe, se nós fizermos um comparativo, uma análise, é exatamente a corrida que nós estamos participando hoje. A nossa geração de cristãos, essa nossa geração de cristãos professos está na corrida. E eu faço mais uma pergunta: quando nós começamos essa corrida? Nós iniciamos essa corrida exatamente quando o Espírito de Deus ele nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo. E este foi o momento em que nós fomos inscritos na corrida. As festas juninas aqui na cidade de Cachoeira, o meu pai me mandou uma mensagem: olha, vai ter uma corrida aí na cidade de Cachoeira, se inscreva, viu, rapaz, para participar também. Eu vou me inscrever daqui, vou participar aí da corrida e tal. Aí a prefeitura, promovendo essa corrida, franqueou a oportunidade para outras pessoas de outras cidades, ou seja, os atletas locais e os atletas de outras cidades fizessem as suas inscrições e participassem da corrida. Eu não me inscrevi na corrida, mas eu participei da prova. E a minha colocação ela não contabilizou absolutamente nada, ou seja, eu corri, meu nome não saiu na lista dos que participaram da corrida, nem a minha pontuação, nem o tempo que eu concluí a prova. Então eu corri a corrida que foi proposta, mas eu não fiz a inscrição na corrida. E aí o que acontece? A minha colocação não contabilizou em nada, e assim também acontece com aqueles que são meros
simpatizantes do Evangelho e ainda não se decidiram. Acham até bonito as reuniões, acham bonito o proceder de alguns cristãos, não de todos, né? Que a gente tem visto hoje tanta coisa que tem difamado o caminho da verdade. Mas algumas pessoas acham até bonito o proceder de alguns cristãos que se esforçam para testemunhar o Evangelho de Cristo, para agradar o Senhor em suas ações, em seu testemunho. Acham as reuniões interessantes, acham as canções bonitas, mas não decidiram, enfim, entregar as suas vidas ao Senhor, ou seja, não decidiram se inscrever nessa corrida para que seus nomes constassem no final da prova. E é exatamente assim que nós estamos vivendo a nossa vida. Nós vemos do nosso lado muita gente que não se inscreveu na corrida e que está ali do nosso lado. E pior, será que nós estamos realmente inscritos na corrida da fé? Uma grande preocupação, meus irmãos, uma grande preocupação, minhas irmãs, tem me afligido neste tempo, tem perturbado a minha mente. E que preocupação é essa? O meu pensamento é sobre essa transição do bastão que representa o Evangelho para a próxima geração de cristãos. Meu irmão e minha irmã, a igreja ela tem se envolvido e se empenhado tanto com as coisas deste mundo que hoje as pessoas não conseguem discernir a diferença entre o sagrado e o profano. E isso me lembra muito uma passagem onde o apóstolo Pedro ele nos adverte dizendo: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. 2 Pedro 2, verso 2. E quando o apóstolo Pedro lhe resolve registrar essa fala, é exatamente porque ele se preocupava com essa transição do Evangelho para as próximas gerações. E hoje nós vemos a decadência moral da igreja quando ela prega a honestidade e não é honesta. Hoje nós vemos a decadência moral da igreja quando ela prega o amor e não ama. Hoje nós vemos a decadência moral da igreja quando ela prega a fidelidade e ela não é fiel. Hoje nós vemos a decadência moral da igreja quando ela prega a comunhão e ela não aceita irmãos que se reúnem em outras denominações, outras congregações e que professam a fé no mesmo Deus. Além de que essa igreja também permite que em seus altares sejam colocados outros deuses. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é um motivo de nós estarmos muito preocupados em como é que os nossos filhos estão recebendo o Evangelho. Como é que nossos parentes estão recebendo o Evangelho? Como é que nossos netos, nossos sobrinhos, como é que esse pessoal que está chegando agora, essa geração que está chegando agora, está recebendo o Evangelho? É um motivo de grande preocupação, sim. A forma como as pessoas estão recebendo o Evangelho hoje é responsabilidade nossa. Eu recebi uma frase esses dias que dizia que o cristão é a Bíblia que o mundo lê. E isso nos faz pensar justamente sobre a forma como as pessoas estão recebendo o Evangelho hoje. É de responsabilidade nossa, meu irmão. Se estão recebendo o Evangelho puro e genuíno, Deus está sendo glorificado. Mas se estão recebendo o Evangelho alheio às Escrituras, nós estamos usando a palavra de Deus para nos beneficiar a nós mesmos. Pergunta: como eu tenho passado para a próxima geração o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Como o meu testemunho tem compartilhado o Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo confiou a mim, confiou a nós? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos nos deparados com coisas terríveis nas organizações religiosas. E as assembleias, as reuniões, os ajuntamentos têm tido propósitos outros que não condizem com a proposta dos chamados para fora, do eclésia, da igreja. No livro de Jeremias, capítulo 5, verso 30 e 31, para nós já pensarmos em finalizar esse nosso bate-papo,
Diz assim: uma coisa espantosa e terrível acontece na terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? A versão utilizada aqui é a Nova Versão Internacional. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos pessoas sendo ensinadas a comparar a fé do outro a partir do candidato que ele vota. Hoje nós vemos as pessoas sendo ensinadas a julgar se o outro é cristão a partir do volume das suas ofertas. Hoje nós vemos as pessoas sendo ensinadas a medir a vida do outro para saber se Deus está com ele a partir dos bens que ele possui ou acumula. Hoje nós vemos as pessoas sendo ensinadas de que Deus só prospera os que ele ama. E hoje, para piorar tudo, nós vemos que a arma do crente não é mais a Bíblia Sagrada. Meu irmão e minha irmã, é esse o evangelho que está sendo passado no bastão para a próxima geração de corredor da nossa equipe. E a próxima geração de corredores, a próxima geração de cristãos vão se deparar, vão aderir e vão compartilhar esse tipo de ensino para a próxima geração. Meu irmão e minha irmã, presta bastante atenção nisso. A nossa geração, ela tem fracassado na precisão e na eficiência da passagem desse bastão. E nós precisamos urgentemente nos conscientizarmos dessa responsabilidade que nós temos e voltarmos-nos urgentemente para o Evangelho de Cristo, que é a pedra angular, a pedra principal, para que o nome do Senhor ele volte a ser glorificado, continue sendo glorificado de geração em geração. Que nós venhamos compreender e aprender sobre essa responsabilidade que nós temos e venhamos nos arrepender dos nossos péssimos caminhos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.